Oi, família! E no vídeo de hoje a gente vai contar um pouco da nossa história. Vem! A gente vai começar falando como e aonde a gente se conheceu. Foi na escola. A gente estudava na mesma escola, que eu não vou falar o nome. Não faz isso! A gente vai começar falando aonde e como que a gente se conheceu. A gente se conheceu na escola. Eu não vou falar. A gente se conheceu na escola. Eu estudava um ano... Foi quando, tu lembra? Foi em 2013, né, Luiz Cláudio? Não, qual ano que tu tava, né, sua mula? Eu tava no primeiro ano. E Não, no primeiro ano não, segundo Eu ano. tava no nono, acho. É que na Eu entrei verdade... no oitavo e a gente se conheceu no nono, então. É que na verdade a gente já se conhecia de vista. A gente nunca tinha se falado. Aí a gente foi se falar pelo... MSN. Isso. Nas férias. Daí quando a gente retornou, aí a gente já... Aí a Agnes Já engatou. foi lá e me agarrou. Mas enfim, eu estava no segundo ano. Daí quando eu voltei, já tava falando com ele, tava no segundo ano e ele tava no primeiro. É, acho que foi isso aí. Claro que era, amor. A gente tem 4 meses de diferença. Ó, na verdade, eu estava no segundo ano e o Luiz no primeiro ano. Eu tinha 15 anos. E não foi em 2013 que a gente se conheceu, porque 2013 foi quando o Breno nasceu. Isso, foi em Foi 2011. em 2011. Isso. Daí a gente começou a se falar nas férias anterior, voltamos pra escola, daí a gente já começou a namorar em fevereiro. Na verdade, a gente começou a ficar em fevereiro, Aí 2 meses depois e a gente já namorou. Foi nos pedi em namoro. Foi em abril. Me pediu namoro. Não pedi. Me pediu? Retardado. É que eu lembrei como é que tu me entregou a aliança. E aí a gente se conheceu, a Agnes tinha... Complicado. E aí quando a gente se conheceu, a Agnes tinha acabado de fazer 15 anos e eu tinha 14, eu fazia aniversário em fevereiro, ela fez em outubro, então a gente tem uma diferença de 4 meses aí. E aí a gente ficou... Uns 2 anos e pouco. E aí eu engravidei. E aí ela engravidou do Breno. Com 17 anos. Nossa, foi do Breno, né? Ai, Deus. E sim, o Luiz é pai do Breno. Eu sou o pai do Breno. Que é a maior dúvida que surge. Tem gente que não sabe, né? É o que mais me pergunta. Se o Luiz é pai do Breno. E sim, ele é pai do Breno. E aí a gente já tinha descoberto a gravidez, só que a gente não falou pra ninguém. Ah, tá. Cala a boca. E aí, quando a gente descobriu a gravidez, eu tava no primeiro ano de faculdade, o Luiz tava na escola técnica. A gente não trabalhava ainda. Então, a gente tomou uma decisão, que foi cada um ficar na sua casa. A gente não se juntou imediatamente. A gente não queria se juntar e ficar passando dificuldade. Porque a gente sabe que assim, provavelmente a gente não ia estar junto hoje. Ia ser muito difícil, porque a gente não trabalhava, ou a gente estudava, ou saía pra trabalhar. E a questão de a gente ser um pouco imaturo ainda, né? 17 anos. Poderia ser que a gente não agisse bem estando juntos, com dificuldade, com o filho, tudo junto, assim. E os nossos pais deram essa opção pra gente, né? De A gente teve bastante apoio da família. Tanto os meus pais quanto do Luiz falaram, se vocês quiserem continuar cada um morando, né, na sua casa. E daí, então, a gente resolveu fazer assim até que a gente conseguisse um emprego, que a gente tivesse condições de criar uma criança. Então, a gente se via aos finais de semana, né? Como todo namorado e namorada, só que tinha uma criança sempre no nosso meio. Até hoje fica no nosso meio. Inclusive. Uma criança de 7 anos. E tanto é que ele é bem apegado a gente, né? Mas acho que foi a melhor escolha que a gente tomou. Reflete muito na nossa vida hoje, né? É verdade. Porque a gente conseguiu ter tempo pra tudo, pra crescer, tempo pra ser pai e mãe, tempo pra conseguir um emprego bom, tempo Terminar a faculdade. terminar a faculdade, tempo pra construir a nossa vida mesmo. E estando juntos. Pra quem não sabe, a gente tá há 10 anos juntos já. E eu acho que se não fosse essa decisão de nós dois, né? E não é fácil. Não. Não é fácil aturar. Tá. Não é fácil tomar essa decisão, em primeiro lugar, né? Porque
querendo ou não, o Breno ficava lá e cá, mas com o pai juntos, né? E outra coisa que a gente sempre decidiu, que se a gente quisesse, e nossos pais sempre deixaram a gente à vontade, se a gente quisesse separar, a gente não levasse o Breno em conta só, tem que ficar por causa da criança junto. Não. A gente sempre pensava antes de qualquer briga, antes de qualquer coisa, né, de término, a gente pensava sempre nele. Ou a gente separa ou a gente fica, ou a gente separa ou a gente fica. Então a gente foi levando e foi amadurecendo com ele. E é foda, né? O que tu vai pagar pra isso? Idiota. E o bom é que a gente sempre bateu bem assim as ideias, um sempre concordava com o outro. Então, tipo, essa questão de ficar um na casa do outro, a gente sempre concordou com isso, a gente sempre teve as mesmas vontades. E tudo foi sempre no nosso tempo e no tempo de Deus também. E foi tudo dando certo. Até que o Luiz conseguiu o primeiro emprego dele. Assim que eu fiz 18 anos, eu já consegui meu primeiro emprego. Que eu fiquei 3 meses. Mas já foi um passo, né? Mas o bom é que sempre que eu entrava no emprego, eu já conseguia ir para outro melhor. E foi assim, eu nunca fiquei um período sem emprego. Eu também não. Eu só demorei um ano depois, né? Que ele conseguiu o primeiro emprego, que eu fui conseguir o meu. E agora eu tô sem emprego. Mas aí ele conseguiu o primeiro emprego dele. Eu, enquanto isso, eu tava na faculdade. E daí ficava com o Breno, né? Aí, quando eu consegui o meu primeiro emprego, que a gente resolveu dar o primeiro passo pro nosso primeiro sonho, que foi o carro, né? Porque na verdade eu trabalhava numa empresa, até que tinha um salário legalzinho pra época, R$1.700. E só que mesmo assim, né, não dá pra gente ter um carro e receber só R$1.700 e ainda ter que ter as despesas do filho e tudo, mesmo que a gente morasse com a nossa família. A gente sempre quer dar as coisas do nosso dinheiro, né, comprar o que a gente quer e tal. E não ficar tendo que pedir ajuda para as pessoas. A gente sempre recebeu muita ajuda, mas a gente queria sempre ter esse gostinho, né? De comprar as coisas pro Breno. A gente sempre quis ser independente. A gente comprava fralda, pagava o plano de saúde dele também, né? A gente fazia questão dessas coisinhas a gente fazer. E daí, quando eu consegui o meu primeiro emprego, foi melhor ainda. Daí a gente conseguiu adquirir um carro para também adquirir a independência maior, né? Porque antes, além de a gente morar com cada um na sua casa... Não era toda a independência que a gente queria ainda, mas foi um primeiro passo. Como a gente morava cada um na sua casa e finais de semana a gente se juntava, ainda assim a gente dependia dos nossos pais para levar. Então, até porque eles não deixavam eu ir com o Breno de ônibus e tudo mais, porque ele era bebezinho, né? Então, era sempre meu pai levando, pegando, a minha sogra, meu sogro, né? Então, a gente queria pelo menos essa independência. Era um passo. Não dava pra morar junto, mas dava pra ter um carrinho pra gente ir e voltar. Acho que naquela época não tinha nem Uber. Não tinha. E a gente também não tinha dinheiro pra ficar pagando Uber. Aí, a gente adquiriu o nosso primeiro carro, né? Que foi o nosso primeiro sonho realizado. A gente ficou 4 anos com ele. Então, isso tudo foi ocorrendo, né? Então, durante 5 anos... A gente ficou morando separado. Nessa ida e vinda. Só final de semana, feriado. Mas até que a gente conseguiu um bom emprego, os dois. Aí só voltando, o meu primeiro emprego tinha vezes que eu não conseguia nem ver eles final de semana, porque eu trabalhava o final de semana inteiro, sábado, domingo e feriado também. Então às vezes passava ali 2, 3 semanas que eu não conseguia ver eles. O meu primeiro emprego, ele era de aprendiz, né? Então ele tinha um contrato da onde ele acabava 2 anos. E esse contrato acabou. E aí, é como a gente falou no começo, a gente nunca ficou desempregado, assim, né? E daí eu lembro que acabou numa sexta-feira e na segunda eu já estava empregada em outro local. E olha só o que aconteceu. O que aconteceu? O que aconteceu? Olha o que aconteceu. Acabou o contrato dela, foi para esse outro lugar. E foi um emprego horrível, né? Uma experiência péssima. E aí, como eu tava naquele outro lugar e ganhava um saláriozinho legal, que era aqueles 1.700... Já era o segundo local, na verdade, que tu tava trabalhando. Já era o segundo local. E aí, eu falei pra ela, se tu não tá bem aí, sai,
porque por enquanto, como a gente não tá pagando nada aí de casa, essas coisas assim, a gente consegue se virar, isso daí não vai ter problema. Então aí ela saiu, ela ficou um mês nesse serviço, aí ela saiu. E quanto tempo depois? Na verdade, eu já tava mais ou menos, eu já tinha feito uma entrevista de trabalho quando eu tava lá, aí eu pedi pra sair e na mesma semana eu acho que a gente recebeu a resposta que eu estaria empregada, mas que eu teria que esperar um mês pra começar. Aí ela teria que esperar um mês para começar e era a empresa que a gente queria trabalhar mesmo. Nós dois queríamos trabalhar. E, por incrível que pareça, a gente começou a trabalhar praticamente no mesmo tempo naquela empresa, né? Na mesma instituição. Eu comecei no dia 27 de agosto. A minha entrevista foi antes, eu já sabia a resposta, só que eu ia começar um mês depois. E a entrevista dele foi na mesma semana que ele tinha que começar. Aí eu saí num horário que eu tava de almoço lá na outra empresa, fui fazer a entrevista e aí depois já recebi a notícia que tinha sido contratado. Aí eu iniciei no dia 27 de agosto e tu E eu iniciei dia 4 de outubro. Dia 4 de outubro não, 4 de setembro. Aí iniciou dia 4 de setembro, olha só a diferença que deu. E a gente pedia todo dia, todo dia, todo dia. Ai, tomara que a gente entre nesse local, porque só assim a gente vai conseguir se juntar, só assim. E a gente já tava nessa de 5 anos, né? Nessa independência só com um carro. E era esse o horizonte que a gente tinha, de entrar nessa empresa e se juntar. Se juntar. Até o meu pai, ele tinha uma casa, do qual ele alugava. E se a gente quisesse essa casa, ele nos daria. E graças a esse emprego, a gente conseguiria se manter, não adiantaria ter a sua casa. Então, o que aconteceu? A gente entrou, metas, né? A gente sempre trabalhou com metas. Então, a gente conquistou esse emprego, os dois. Então, veio a independência financeira, né? Então, Entre aspas, né? Porque pra mim, dependência financeira é tu não depender de uma empresa pra... Mas eu digo que a gente precisava dessa independência sem ser dos nossos pais. Mas naquela época foi isso. Era o nosso plano. A gente entrar nessa empresa para conseguir se juntar. E daí também realizar um desejo que a gente tinha, mais um, né, deles. Que a gente já tinha realizado do carro. Tava prestes a morar junto. E o próximo daí eu já vou falar. Então aí assim que a gente entrou na empresa, a gente já começou a agilizar as coisas, aí o meu sogro pediu pro pessoal sair lá da casa, aqui da nossa casa, né? Dessa casa. E já tem até o tour que a gente fez aqui pela nossa casa, a gente vai deixar no card pra vocês. Então, assim que o pessoal saiu, a gente já veio aqui com o pedreiro e começamos a fazer a reforma. E a reforma demorou um pouquinho. Demorou. Foi o quê? A gente começou acho que mais ou menos janeiro, fevereiro, e a gente foi se mudar em setembro. Então demorou bastante, na realidade. Então quando a gente se mudou pra cá, a gente já tava 1 ano nessa empresa que a gente tanto sonhava ter. E também como a gente já tinha esperado 5 anos, a gente não quis fazer tudo às pressas, né? E também, mesmo a gente estando na empresa, a gente não tinha dinheiro pra chegar e fazer tudo de uma vez só. Aí a gente foi fazendo aos poucos, do jeito que a gente queria. Foi comprando nosso enxoval, que a gente queria do nosso jeitinho. Compramos os eletrônicos, eletrodomésticos, tudo do jeito que a gente queria. A gente também ganhou bastante coisa. A gente ganhou muita coisa. Graças à nossa família, a gente também tinha todo esse apoio, né? E isso foi possível. Mas aí a gente finalizou, então, essa obra. Em setembro, viemos morar pra cá. E um dos nossos sonhos era que a gente sempre dizia, né? Quando a gente entrasse nessa empresa que a gente tanto sonhava, por causa, né, de ter um salário bom e tudo mais, era fazer a tão sonhada viagem internacional que a gente tinha esse sonho. Eu acho que era um sonho maior do que a gente morar junto. Que a gente conversava isso antes, quando a gente namorava, e nem tinha o Breno, a gente sempre conversou, né, de viajar e que a gente tinha essa vontade. E aí a gente sempre falava, nas nossas primeiras férias a gente vai ter esse dinheiro pra viajar. E em meio à obra, tudo. E daí a gente se mudou em setembro. Em novembro a gente já foi viajar. Pra Cancún a gente viajou. A gente pegou férias e foi viajar, ficamos 14 dias lá, né?
Só que não foi tão fácil assim, não. A gente teve um dia lá na empresa, a gente não tinha nem limite no cartão de crédito para comprar a viagem. Não, a gente não tinha passaporte, nada, foi tudo muito rápido. A gente fez passaporte em setembro mesmo, né? É, eu acho que... Acho que foi. Na realidade, acho que o passaporte a gente fez antes. Ficou pronto em setembro, então. Que a gente, tipo, assim que a gente entrou, a gente já sabia que ia viajar. Que ia ter dinheiro para conseguir viajar. Então a gente fez o passaporte antes e aí só compramos uma viagem depois. Ah, tá. Então a gente comprou em setembro, que eu lembro que alguma Aí coisa a era em gente teve que ir no banco, pedir aumento de limite, parcelar em 2 cartões em 12 vezes, mas a gente foi viajar. A gente foi. A gente fazia 2 meses que só que a gente tava morando junto e a gente conseguiu viajar. E aí depois dessa viagem a gente fez outra também, que foi a do Egito, a gente foi pro Rio, que não foi internacional, mas era também um lugar que a gente queria conhecer. E aí depois veio a pandemia, que a gente estava pensando em fazer outra viagem também, mas não deu. E aí surgiram outros planos também. Também surgiram outros planos. E aí o que aconteceu? O Breno, né, obviamente não foi planejado, né? A gente foi pais jovens, né, com 17 anos. A única coisa que a gente não planejou foi os filhos. Exatamente. Mas, eu acho que graças ao Breno a gente amadureceu, fez tudo o que tinha que fazer. O Breno nunca foi impedimento pra gente, foi até, acho que uma força. Pra gente querer mais e mais e mais, assim, realizar nossos sonhos, né? Mas aí o Breno foi planejado, né? E a gente não planejava em ter filhos. O Luiz ainda comentava de vez em quando, né? Uma menina, uma menina. Só uma coisa que a gente não falou, ou a gente falou, mas eu vou falar de novo. A gente se conheceu com 15 anos, teve o Breno com 17 e hoje a gente tem 25 anos. 25 anos. E aí, o Luiz de vez em quando comentava ainda, né? De ter uma menina e tal. Mas eu de jeito nenhum queria. Eu queria ter um casal, na realidade. Mas eu de jeito nenhum queria outro filho. Mas aconteceu, né, galera? Como vocês podem ver, inclusive, já está chegando. Olha aqui, ó. Já está chegando aqui, então. Quando ninguém sabe ainda. Mas tá aí. Eu já queria que fosse hoje. Até quando sair esse vídeo, pode ser que ela já tenha nascido. Aí veio a chegada da Luísa. E a Luísa chegou quando a gente tava no período de quarentena. E a gente descobriu dela nas nossas férias. Eu tava com a doença e ela não tava. Eu não peguei. Só que a gente ficou em quarentena. E aí você sabe o que aconteceu, né? Igual os antigos falam. Mas a gente tem TV. A gente tem TV na Internet. Tem TV e filho. Mas aconteceu. A gente ficou feliz. Eu fiquei um pouco assustada. O Luiz ficou super feliz. Mas aí depois eu fiquei feliz também. Porque... Foi um momento diferente na nossa vida, né? Diferente do Breno. Porque o Breno foi extremamente surpresa. No Breno a gente dependia dos outros. E hoje a gente já tem as nossas coisas. A gente não depende de ninguém agora, mas cada fase da vida é diferente. Hoje a gente pode não depender, amanhã pode depender. Ou amanhã a gente pode estar melhor do que a gente está hoje. Então... Mas acho que quando a gente descobriu, passou um filme na nossa cabeça como se a gente fosse aqueles adolescentes de 17 anos, quase adultos, né? E aí eu acho que foi onde bateu o nervosismo. Inclusive tem o vídeo também que a gente vai deixar aqui no card, o vídeo da gente contando pra família o que... A reação, né, deles. O que tinha acontecido. O do Breno é a melhor, porque o Breno chegou a chorar. O Breno sempre pediu irmão. Quero só ver quando ele conhecer ela. A gente vai botar aqui no canal também, né? O encontro dos dois. E aí surgiu, então, o canal Família da Ilha, que a gente quis fazer um cantinho só nosso, onde a gente compartilhasse nossos momentos com vocês. E hoje a Família da Ilha tá completa, que tá constituída pelo Luiz, Agnes, Breno, que não está aqui agora, mas é o nosso filho, nosso primeiro filho de 7 anos, e a Luísa, que tá chegando. E aí também essa questão do canal, a gente já tava querendo focar um pouco mais. E a gente já tava fazendo um planejamento, caso acontecesse de alguém sair do lugar que trabalhava, a gente não passar dificuldade. Então aconteceu que eu saí primeiro do que ela, até porque ela tá grávida agora, né? E a gente tá bem tranquilo quanto a isso por enquanto.
Foi um planejamento, né? A gente tinha um planejamento e a gente está iniciando uma empresa, vou até deixar o arroba para vocês. E também, um mês depois que eu saí da empresa, a gente já conseguiu monetizar o canal, coisa que a gente não estava conseguindo fazer antes. A gente começou a focar 100% no canal para a gente começar a crescer e tá acontecendo, aos poucos, mas tá acontecendo isso. E esse foi um pouco da nossa história. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa, deixa aqui nos comentários, de repente a gente faz uma parte 2 desse vídeo. Se tiver bastante gente perguntando umas coisas diferentes assim, a gente faz. Não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal para vocês começarem a fazer parte da nossa história também, que a gente pretende continuar o canal por muitos e muitos anos. Amém. Então, todo mundo que for vindo aqui vai fazer parte da nossa história também. E se inscreve no canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo. Tchau!